Opa, e aí, eu sou o Eren. E bom, eu acho que todo mundo que acompanha e assiste anime sabe o que é um filler, já que esse tipo de coisa tá presente na maioria dos animes, ainda mais nos antigos como Naruto ou até One Piece. Mas se você não sabe o que é, filler são episódios que não são canônicos e que teoricamente não acrescentam nada na história. E por que eles fazem isso? Simples. Quando o episódio de anime é lançado, ele pega acontecimentos do mangá onde eles se baseiam. E esses acontecimentos são separados em capítulos no mangá, e cada episódio do anime pega em geral muitos capítulos que são poucas páginas, então pra sobrar material pros cabas trabalhar eles inventam umas histórias. E se tem um anime que os fillers são famosos e que até participaram da vida de muita gente quando criança, são os de Dragon Ball. E esse anime tem tanto filler ou enrolação que no Kai em 20 episódios eles já estão em Namekusei. Então já dá pra saber que esse anime é bem demorado, mas tem algo interessante. Normalmente fillers não são essenciais e você só pula eles, mas no caso de Dragon Ball Z tem alguns fillers que são bons de assistir e que até acrescentam em algo. Na maioria dos casos é sobre os personagens e também minha ideia é fazer 2 vídeos sobre o assunto. O primeiro é falando bem de alguns fillers, que é esse vídeo, e falar de alguns intancáveis. Então sem mais delongas, vamos ver alguns fillers bons de Dragon Ball. Vamos começar por um personagem que eu acho muito bom e com um dilema muito interessante em Dragon Ball. E é claro que eu tô falando do Gohan. Esse personagem tem um dos dilemas mais legais e até realistas da obra, começando por uma criança como todas as outras, e já nessa idade ele já tem que enfrentar problemas como a violência e morte de pessoas que ele ama. Mas diferente do seu pai, ele não gosta de lutar, e todo mundo lembra das cenas onde mesmo contra sua vontade Gohan se levanta e luta, como na saga dos Saiyajins onde ele rebate a Genkidama mesmo estando todo quebrado no chão, ou na saga do Cell onde ele vê todos os seus amigos machucados e até alguns mortos e desperta toda a fúria contida dentro dele, e aí ele faz o céu de cachorro. Mas todos esses momentos são canônicos e presentes no mangá, por exemplo. Os episódios que eu quero falar é na saga Saiyajin, eu acho, só que antes do Nappa e do Vegeta chegarem, que é quando o Goku e o Piccolo mandam o Raditz pro colo do capeta, mas por consequência o Dudu também vai de F. Então, vendo isso, os guerreiros percebem que estão lascados, porque tem 2 Saiyajins com fome por rabo vindo pra terra, e se eles não se prepararem e ficarem mais fortes já era. Todo mundo começa a treinar, especialmente o Piccolo que viu o poder oculto de Gohan quando ele fez o Raditz de cachorra. Então, ele não quer nem saber, ele pega o moleque que tem uns 6 anos de idade e joga o Gohan no meio do nada pra aprender que a vida não é fácil. Meio que contra sua vontade, Gohan vai ter que primeiramente sobreviver e consecutivamente treinar. E é interessante porque no mangá tudo acontece um pouco na mesma forma do anime no começo. O Piccolo joga o Gohan, leva ele pro deserto, joga o moleque na montanha, o Gohan fica triste e pega uma maçã e vira o Zaru, dando um problema pro Piccolo, que destrói a lua cheia. E eu me pergunto como isso não afetou em nada o mundo de Dragon Ball. E o resto do mangá são só pequenos momentos onde o Gohan vai aprendendo até treinar de verdade com o Piccolo. E sendo sincero, esse é meio que o suficiente. A gente vê o Gohan passando por situações que ele nunca passou e ficando mais forte com o tempo, mas não é tão aprofundado assim, e não que isso seja ruim propriamente dito. Agora no anime, é mais interessante porque tem muito mais cenas do Gohan triste, chorando com saudades da sua mãe, dele tentando ficar perto de alguns animais porque não tem ninguém pra fazer companhia. Ele é só um menino e sempre foi tratado com carinho em casa, agora tem que passar por uma solidão extrema por 6 meses e ainda tem que caçar sua comida, senão ele morre de fome. Então o anime, mesmo que tenha muitos fillers, esses fillers focam nessa parte da solidão e do Gohan ser só uma criança que tem que passar por tudo isso. Por isso que eu acho interessante ter mais cenas onde ele chora, e pra mim tem um episódio inteiro que não é tão grande coisa, mas no final eu acho muito bom. Nesse episódio o Gohan ainda tá caçando comida pelo deserto até que encontra uma caverna, e nessa caverna tem um robô. Ele liga o robô que é bem mal-humorado e eu não sei como isso é possível, já que ele é um robô, mas esse tal robô tá de saco cheio da vida e pede pra que o Gohan o desligue e que vá embora. Gohan se vê perdido e não sabe onde está a saída da caverna, então ele liga o robô novamente pra pedir ajuda. O robô responde de novo mal-humorado, mas fala que tem uma saída de um lado da caverna. O Gohan então vê a luz que a saída traz e vai até ela, só que quando ele vê de perto, tem um penhasco que impede de ir embora. Então, com o passar do episódio, ele e o robô vão criando uma pequena relação, com o Gohan pedindo ajuda e comida e o Senhor Robô ajudando, até que o Gohan tenta ajudar o Senhor Robô a sair daquela caverna porque ele estava preso e a caverna começa a desmoronar. Então, no ato de altruísmo, o Senhor Robô joga o Gohan para fora da caverna e ele atravessa o penhasco.
O Senhor Robô também atravessa, mas não de um jeito muito bom. Então o Gohan fica triste pelo seu amigo ter sido despedaçado e chora mais uma vez. E agora vem a melhor parte do episódio. Gohan sai andando em rumo ao horizonte, caminhando e chorando, mas não de tristeza e sim com um belo sorriso no rosto. Lembrando do robô como a sua única companhia que o ajudou a sair de uma situação terrível. Eu gosto dessa cena porque, eu não sei, ela passa a sensação que o Gohan amadureceu com as coisas que aconteceram e que tá aprendendo sobre o mundo ao seu redor, e que ficou feliz por ter algo que se importasse com ele nesses tempos. E é por isso que eu acho esses fillers do Gohan legais. Claro que não são necessários e são chatos em certos pontos, porque eu ressaltei que eu gosto de quando eles colocam cenas com o Gohan chorando, mas tem vezes que é 10 minutos de compilação dele chorando ou só enrolando em alguma cena, ou o Goku percorrendo o caminho da serpente por duros 13 episódios. 13 episódios, mas mesmo com esses defeitos e não sendo canônico, vale a pena dar uma olhada. Agora vamos pular bastante os episódios e a gente cai na saga Cell, considerada por muita gente a melhor saga de Dragon Ball. Depois do Cell absorver a 17 e a 18, ela propõe um torneio pros Guerreiros Z, então todos vão pra Sala do Tempo treinar e ficarem ainda mais fortes. Na Sala do Tempo você pode receber os resultados de um treinamento de um ano em um dia, então o Goku, assim como o Piccolo, percebe que o Gohan tem o potencial oculto. Então ele leva pra Sala do Tempo pro Gohan despertar o Super Saiyajin. Eles treinam pra cacete e o Gohan finalmente desperta o Super Saiyajin. Então depois desse treinamento, os dois finalmente saem pros outros guerreiros de treinarem. E é aqui que começam os fillers. E eu não sei vocês, mas eu gosto muito quando uma obra retrata o cotidiano. Seja uma própria feita pra retratar o cotidiano como um slice of life. How are you? Fine, thank you. Um anime especificamente de luta frenético, mas que coloca um tempo mostrando o dia a dia dos personagens de vez em quando. Talvez seja por isso que Mob Psycho seja meu anime favorito de todos os tempos e a parte 4 de Jojo seja minha favorita. Consegue comer? Para de ficar lambendo essa porra, seu doido! Eu simplesmente amo Slice of Life misturado com os problemas e dilemas do Mob, e o cotidiano mostrado na parte 4 misturado com as bizarrices extremas faz com que ela seja a melhor parte na minha opinião. E nesses episódios fillers da saga Cell são exatamente isso, então você pega o Goku Muito obrigado, Keba. Agora tenho forças para bater na minha esposa. e não vê ele treinando, lutando ou só morrendo com um buracão no peito é muito bom e relaxante, sabe? É muito da hora ver que ele não é só uma máquina de lutar e, sei lá, pra mim isso é muito bom. Toda a vibe dele indo buscar a Titi, mostrando que ele se importa com sua esposa, indo pescar com Gohan, que aliás é uma sacada muito boa, já que na saga Saiyajin ele prometeu que pescaria com seu filho, Goku, Gohan e Kuririn sentados na grama descansando e conversando, e sim, esse é o episódio que o Kuririn taca uma pedra na cabeça do Goku. Todos esses elementos faz com que esse episódio seja realmente bom, e realmente mostra os personagens como pessoas que sentem vontade de só relaxar e ter um lazer, sabe? E é por essa vibe boa que o episódio traz que eu peguei outro filler que ia muito nessa linha também. Agora esse episódio aqui é bem meme e é bem conhecido. Ele começa com a Titi fazendo as compras e voltando pra casa, até que é perseguida por um javali que cai no penhasco. Então ela vai pra casa toda detonada e vê um casal passando de carro pelas montanhas. Quando ela chega em casa, o Goku, Gohan e Piccolo também chega depois do treinamento, e o Goku e Gohan vão tomar banho, pois os cabas devem estar cheirando a bosta. E como o Goku é o marido abusivo que é, ele joga as roupas dele na mesa e espera a Titi recolher. A Titi pistolaça fala que o Goku é tão vagabundo e que não ajuda ela nem a fazer as compras. O Goku fala que nem tem carro pra levar ela, sendo que é só ele ir voando. Então a Titi manda o Goku ir pra autoescola e ainda sobra pro Piccolo. No dia seguinte, Goku e Piccolo estão na autoescola com essas roupas simplesmente incríveis. Esse devia ser o design original do Piccolo. Os professores chegam pra ensiná-los, e enquanto a mulher ensina o Hulk frango com antena, o Goku fica com o professor velho que tá caindo aos pedaços. Enquanto o Piccolo quase morre dirigindo com a mulher aí, o Goku ainda nem sabe ligar o carro, sendo que o professor ensinou 3 vezes. Depois disso, o Verdão fica bem melhor e fica dirigindo de boas pela autoescola, enquanto o Gugu confunde o freio com o acelerador e vai a 500 km por hora numas cenas que são bem animadas até. Quer mesmo o volante? É claro, me passe ele logo! Aqui está! Depois ele alcança o Piccolo e ele acha que o Goku tá querendo tirar um racha, então os dois apostam uma corrida que no final os dois carros se colidem e explodem, fazendo com que todos morram. Vendo que os dois são tão idiotas ao ponto de apostar corrida numa autoescola, o professor do Goku manda ele ir mais lento, agora num cenário chuvoso.
Engraçado que o Goku tá indo certo, mas o professor fica tirando o ponto da carteira de motorista dele. Então o Goku para o carro porque ficou puto e mata o professor. Na verdade acontece uma coisa antes dele fazer isso, que é um ônibus com crianças que derrapou na chuva e que vai cair num buraco. Então o Goku vão lá e ajudam a deixar o ônibus no chão. E de novo é muito esquisito porque parece que eles necessitam de muita força para segurar um ônibus. Depois de salvarem o ônibus, o professor decide que são dois bucha e que não vão entregar a carteira pra eles. Então, chegando em casa, o Goku mete a predada pra Tite, falando que não conseguiu a carteira, fazendo com que sua esposa tenha um ataque cardíaco e morra. E o Goku não tá nem aí. Ele, o Gohan e o Piccolo vão pra treinar, e esse é o final do episódio. Falando sério agora, esse certamente é um dos episódios mais inúteis de Dragon Ball. Não tem pra que ele ter um carro, já que no final do episódio ele sai voando pra ir treinar. Mas tem uma coisa especial e eu não sei dizer o que é. Toda a sensação que ele passa me remete a uma época antiga e os bons momentos e estéticas que ela traz, sabe? É como se fosse uma falsa nostalgia de tempos que eu nem vivi. Sei lá, só é confortável ver esses personagens numa situação tão boba e confortante, com essas roupas que claramente explicitam a época que esse episódio foi feito. Então, é por isso que eu acho que alguns fillers valem a pena, pra pelo menos dar uma olhada e até que achar interessante a criatividade que eles tinham que usar pra não parar a produção do anime. Claro que tem episódios que são só uma bosta mesmo, principalmente os do Super, que esses aí, meu Deus. Então no fim, eu gosto desses episódios pela sensação antiga e boa que eles trazem, e que seria muito usado em edição lo-fi ou vaporwave, sabe? E é por isso que os fillers de Dragon Ball são interessantes. Então é isso, muito obrigado por assistirem até aqui, eu fico muito agradecido e desculpa pela demora para postar os vídeos, e nos vemos daqui a um tempo, porque o próximo vídeo vai ser difícil de fazer e acho que vai demorar um pouco, mas vai valer a pena. Então muito obrigado, fique com Deus e